Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 7A, incluído pela Lei 13.777 de 2018. Do condomínio em multipropriedade, seção 1. Disposições gerais. Artigo 1358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e de forma supletiva e subsidiária pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das leis 4.591/64, que traz incorporações imobiliárias, 8.078, de 11 de setembro de 90, o Código do Consumidor. Isso foi incluído pela Lei 13.777, como os demais dispositivos também. Artigo 1358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Artigo 1358-D. O imóvel objeto da multipropriedade, inciso 1, é indivisível, não sujeitando à ação de divisão ou de extinção do condomínio. Inciso 2, inclui as instalações, equipamentos e o mobiliário destinado ao seu uso e gozo. Artigo 1358-E. Cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de no mínimo 7 dias seguidos ou intercalados e poderá ser, inciso 1, fixo e determinado no mesmo período de cada ano, inciso 2, flutuante, caso em que a determinação do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite em relação a todos os multiproprietários o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado, ou, inciso 3, misto, combinando sistemas fixo e flutuante. Parágrafo 2º. Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver aquisição de frações maiores que a mínima, com correspondente direito ao uso por períodos também maiores. Seção 2. Da instituição da multipropriedade. Artigo 1358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Artigo 1358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a Convenção de Condomínio em Multipropriedade determinará, inciso 1, os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial. Inciso 2, o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 3. As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza.
Inciso 4. A criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário. Inciso 5. O regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para os efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante. Inciso 6. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Artigo 1358-H. Um instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel, que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório somente após a venda das frações. Seção 3. Dos direitos e das obrigações do multiproprietário. Artigo 1358-I. São direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1. Usar e gozar, durante o período correspondente à fração de tempo, do imóvel e de suas instalações, equipamentos imobiliários. Inciso 2. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Inciso 3. Alienar a fração de tempo por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, e onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor ou a oneração ser informada ao administrador. Inciso 4. Participar e votar pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que este esteja quite com as obrigações condominiais em, alínea A, Assembleia Geral do Condomínio em multipropriedade, e o voto do multiproprietário corresponde à cota de sua fração de tempo do imóvel. Alínea B, Assembleia Geral em condomínio edilício, quando for o caso, e o voto multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo em relação à cota de poder político atribuído à unidade autônoma da respectiva convenção de condomínio edilício. Artigo 1358-J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento da instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1. Pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2. Responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer dos seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoa por lhe autorizadas. Inciso 3. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel, dos quais tiver ciência durante a sua utilização. Inciso 4. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e instalações do imóvel. Inciso 5. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza respectiva à construção. Inciso 6. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário conforme seu destino e natureza. Inciso 7. Usar o imóvel exclusivamente durante o tempo correspondente à sua fração de tempo. Inciso 8. Desocupar o imóvel impreterivelmente até o dia e hora fixados do instrumento de instituição ou da convenção de condomínio em multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no instrumento pertinente. Inciso 9. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes. Parágrafo 1º. Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio em multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a: inciso 1.
multa no caso do descumprimento de qualquer dos deveres. Inciso 2, multa progressiva e perda temporária de utilização do imóvel no período correspondente à sua fração de tempo, no caso do descumprimento reiterado de deveres. Parágrafo 2º, a responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como as suas instalações e equipamentos imobiliários, será, inciso 1, de todos os multiproprietários, quando decorrente do uso normal do desgaste natural do imóvel. Inciso 2, exclusivamente do multiproprietário, responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel. Parágrafos 3º, 4º e 5º vetados. Artigo 1358-K. Para os efeitos do disposto nesta seção, são equiparados aos multiproprietários os promitentes compradores e os cessionários direitos relativos a cada fração de tempo. Seção 4. Da transferência da multipropriedade. Artigo 1358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Parágrafo 1º. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade, em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo 1358-J deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Seção 5. Da administração da multipropriedade. Artigo 1358-M. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Parágrafo 1º. O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio de propriedade, as seguintes atribuições. Inciso 1. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. Inciso 2. Determinação, no caso de sistemas flutuantes ou misto, dos períodos concretos de uso e de gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano. Inciso 3. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Inciso 4. Troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, inclusive, a linha A, determinar a necessidade da troca ou substituição, a linha B, providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição, a linha C, submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia. Inciso 5. Elaboração do orçamento anual, com previsão das receitas e despesas. Inciso 6. Cobrança das cotas de custeio de responsabilidades multiproprietários. Inciso 7. Pagamento por conta do condomínio, edilício ou voluntário, com os fundos comuns arrecadados de todas as despesas comuns. Parágrafo 2º. A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar, de forma diversa, a atribuição prevista no inciso 4 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 1358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. Parágrafo 1º. A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída, inciso 1, ao instituidor da multipropriedade ou, inciso 2, aos multiproprietários proporcionalmente às respectivas frações.
parágrafo 2º, em caso de emergência, os reparos de que trata o caput desse artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Seção 6. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. Artigo 1358-O. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade das suas unidades autônomas, mediante, inciso 1, previsão no instrumento de instituição ou, inciso 2, deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas A, B e C do parágrafo 1º do artigo 31 da Lei de Incorporação Imobiliária, Lei 4.591, de 64. Artigo 1358-P. Na hipótese do artigo 1358-O, a convenção de um condomínio edilício deve prever, além das matérias elencadas nos artigos 1332, 1334 e, se for o caso, 1358-G deste Código, inciso 1, a identificação das unidades sujeitas ao regime de multipropriedade no caso de empreendimentos mistos, inciso 2, a indicação de duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime de multipropriedade, inciso 3, a forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplinada de forma diversa, no instrumento de instituição ou da convenção de condomínio de propriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. Inciso 4. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. Inciso 5. Os órgãos de administração da multipropriedade. Inciso 6. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com um sistema de administração de intercâmbio na forma prevista do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.771 de 2008, ser do período de fruição da fração de tempo, ser do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação. Inciso 7. A competência para imposição de sanções no respectivo procedimento, especialmente nos casos de mora, no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. Inciso 8. O quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento respectivo multiproprietário. Inciso 9. O quórum exigido para a deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Artigo 1358, que, na hipótese do artigo 1358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deve prever, inciso 1, os direitos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício, inciso 2, os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel, para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza, inciso 3, as condições e regras para o uso das áreas comuns, inciso 4, os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos e imobiliário destinados ao regime de multipropriedade. Inciso 5. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 6. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitas ao regime de multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos. Inciso 7. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. Inciso 8.
a possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico. Inciso 9, os mecanismos de participação e representação de titulares. Inciso 10, o funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. Inciso 11, a descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. Artigo 1358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá necessariamente um administrador profissional. Parágrafo 1º. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio referido no caput desse artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º. O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo a manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Parágrafo 4º. O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. Parágrafo 5º. O administrador pode ser ou não um prestador de serviço de hospedagem. Artigo 1358-S. Na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da Lei Processual Civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel objeto de propriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja o sistema de alocação das frações de tempo no qual os titulares possam, ou sejam obrigados a alocar as frações de tempo, novamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das alocações, independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a Convenção do Condomínio Edilício regrar que, em caso de inadimplência, inciso 1, o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida. Inciso 2, a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora. Inciso 3, a administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio de propriedade, até sua integral quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Artigo 1358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e se houver com o foro ou a taxa de ocupação. Artigo 1358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamentos e os instrumentos de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a utilização da multipropriedade dos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria dos condôminos.